Pesquisadores dizem que o período da adolescência está aumentando. A puberdade, segundo cientistas, vai dos 10 aos 24 anos. Estudos indicam que o cérebro continua se desenvolvendo depois dos 20 anos e que as pessoas se casando, tendo filho e ganhando a independência econômica mais tarde, acaba reforçando o desenvolvimento físico. Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer uma informação que não foi veiculada pela grande mídia. A fonte é a instituição Ajuda a Igreja que Sofre, uma entidade vinculada ao Vaticano que monitora a perseguição contra os cristãos em 13 países nos últimos 12 anos. A instituição afirma que os cristãos ainda são a minoria religiosa mais perseguida do mundo. E no último ano, o nível de perseguição contra os cristãos alcançou a sua posição mais elevada em toda a história do cristianismo. Ou seja, nunca se perseguiu tantos cristãos quanto no ano passado. O relatório mostra que na Síria existiam 1,5 milhão de cristãos antes da guerra. E no último levantamento do ano passado, esse número foi reduzido para 150 mil cristãos. Em Alepo, onde existia a maior comunidade cristã do país, eram 150 mil antes da guerra. E no último levantamento, tivemos a triste notícia de que de 150 mil cristãos, o número foi reduzido para apenas 35 mil cristãos. Ou seja, a maioria foi expulsa, deslocada, teve que fugir, foi assassinada e a ONU nada fez para conter essa barbárie. O relatório mostra que no Iraque, os cristãos, a mais da metade dos cristãos, vivem como refugiados dentro do território iraquiano. Sabe por quê? Porque a ONU e a comunidade internacional só estão preocupadas em receber imigrantes e refugiados muçulmanos. Os refugiados cristãos, eles são rechaçados, eles são desprezados nessa política que só visa islamização do Ocidente. Então, percebam, os iraquianos, que segundo o relatório estão na iminência de sofrer uma exterminação total, extermínio total. Se nada for feito, em 3 anos, os cristãos vão desaparecer da terra do profeta Jonas. E esses cristãos são rechaçados pela política de refúgio da ONU, que é conivente com essa barbárie que se chama genocídio. Aliás, a ONU se negou a reconhecer o genocídio de cristãos lá nos territórios ocupados pelo Estado Islâmico. O relatório, inclusive, acusa a ONU e a comunidade internacional de não prestarem a devida assistência humanitária a esses cristãos desde quando começou o genocídio. A ONU não deu a mínima, permitiu que esses cristãos sofressem genocídio. Isso uma entidade está denunciando e a imprensa simplesmente não fala nada. E por mencionar a imprensa, é bom lembrar que o relatório também informa que a imprensa se calou diante da barbárie, não publicizou a desgraça que esses cristãos estavam passando. O relatório mostra que, se não fosse a ação de algumas instituições humanitárias, os cristãos já teriam desaparecido lá no Iraque e em outras partes do Oriente Médio. Todas essas informações muitíssimo importantes estão sendo simplesmente omitidas pela grande mídia para que o brasileiro não venha se posicionar diante dessa terrível catástrofe humanitária. É uma catástrofe, não tem outras palavras. Então eu espero que você, ao assistir esse vídeo, se sensibilize com essa atitude criminosa da ONU e da comunidade internacional, que está enchendo os países de imigrantes e refugiados muçulmanos, mas abandonou os cristãos, que são a minoria religiosa mais perseguida do mundo. Aliás, eu requeri ao Ministério das Relações Exteriores, como presidente de uma instituição humanitária secular que dá visibilidade ao genocídio de cristãos, eu requeri a esse terrível MRE que os cristãos tivessem prioridade na nossa política de refúgio, porque, devido a acordos internacionais, o Brasil é obrigado a receber refugiados. Então, eu pedi prioridade para os cristãos e foi negado. O Brasil vai seguir a política imigratória, a política de refúgio da ONU, dando prioridade ao recebimento de muçulmanos.
Fiz essa denúncia, infelizmente não houve uma mobilização de cristãos e outros movimentos sociais e essa questão passou. Estamos agora com uma lei de imigração que está abrindo as nossas fronteiras e saibam que o que está acontecendo lá, muito breve, vai acontecer no país por causa da nossa missão. E lembrem que a perseguição que está lá já está aqui pela América Latina também. Bolívia já tem código penal onde se criminaliza a ação de evangelizar, ou mesmo dos encontros entre os cristãos, onde a população evangélica, principalmente, vai sofrer uma terrível perseguição. Na Bolívia vai dar cadeia o cidadão tentar falar da sua fé para qualquer pessoa que seja. Isso aqui do lado. É necessário que o brasileiro se mobilize por vidas que não têm voz no cenário internacional. O melhor que você pode fazer no momento é compartilhar esse vídeo, é denunciar, exigir das nossas autoridades que o Brasil se posicione nos foros internacionais contra essa matança genocida de cristãos em todo o mundo, não somente no mundo muçulmano, como no mundo comunista, porque o mal que está lá vem para cá. Se você apoia o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e dê um like também, vai na nossa página Ecoando a Voz dos Mártires, nos ajude a dar voz não somente a cristãos, mas a tantas outras minorias que estão sofrendo verdadeiras atrocidades no mundo muçulmano, inclusive minorias muçulmanas. Eu sou a única instituição humanitária no Brasil que denuncia também as violações no mundo muçulmano, as violações de direitos humanos contra minorias muçulmanas. As entidades muçulmanas não estão preocupadas de comparecerem ao Ministério das Relações Exteriores para pedir socorro ou mesmo posicionamento diplomático em relação a tantas minorias muçulmanas que também são massacradas por governos tiranos, por governos terríveis. O assunto é local, mas tem repercussão em todo o país. A cidade de São Paulo viveu hoje, ainda vive, provavelmente, um caos no trânsito devido à greve do metrô que funciona apenas parcialmente. A paralisação começou na madrugada de hoje, mas ela não tem nada a ver com salários, benefícios, jornada de trabalho ou qualquer outro tipo de reivindicação. Os funcionários do metrô pararam em protesto à tentativa de privatização de 2 linhas que operam na cidade. E pior, os grevistas conseguiram o que queriam. A justiça suspendeu há pouco o leilão de concessão das linhas 5 e 17 do metrô. O juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara da Fazenda Pública da capital, concedeu liminar atendendo a pedido do PSOL e do Sindicato dos Metroviários, suspendendo a licitação. Vai ser caçada, viu, Nos anos 80, os metroviários alemães, os sindicalistas, já ensinaram como é que se faz uma greve no metrô. Eles liberavam as catracas, os passageiros viajavam de graça, achavam simpático o gesto deles, eles não perturbavam a cidade e perturbavam, sim, financeiramente a empresa, né? Porque ninguém pagava e viajava. Aqui é o contrário. Aqui eles são contra, os grevistas são contra os trabalhadores em primeiro lugar. Eles impediram que centenas de milhares de trabalhadores brasileiros, os paulistanos, moradores de São Paulo, chegassem ao trabalho e todos eles terão o dia descontado pelos patrões. Então tinha pessoas chorando no ponto, não conseguia chegar. Telefonava para a empresa e o empresário, alguém lá do departamento pessoal, dizia: olha, vai ser cortado aí o ponto, esse negócio. Bom, eles queriam impedir, eles conseguiram essa liminar, mas isso aí vai ser caçado. Eles queriam mostrar que privatização é ruim. Pois bem, a única linha que funcionou sem problemas o dia inteiro é também a única linha operada por uma empresa privada. Eles conseguiram, os partidários da empresa estatal, da estatização, eles conseguiram mostrar que a saída é a privatização. Hoje cedo, no Jornal da Manhã, todos os trabalhadores entrevistados disseram: olha, tem que privatizar. Tem que privatizar todas as linhas. Então, eles eram contra a privatização de 2 e conseguiram que a população descobrisse que a solução está na privatização de todas, do metrô inteiro.